Olá, aqui é a Patrícia e dando sequência aos vídeos do Setembro Amarelo, eu vim falar sobre só terapia resolve, só remédio resolve, o que a gente faz quando a gente tá com alguma questão, com depressão e tudo mais. Em primeiro lugar, antes de responder essa pergunta, se inscreve aqui no canal e já curte o vídeo, porque quando você curte, esse conteúdo chega para mais pessoas. E a ideia desse conteúdo chegar para mais pessoas é que menos pessoas passem por esses episódios ou que elas tenham menos dúvidas do que fazer se elas estiverem se sentindo com alguns desses sintomas dos outros vídeos que eu já falei, né? Mas agora bora lá falar, né? Falar do assunto que eu vim conversar com vocês aqui hoje, né? Em primeiro lugar, tudo depende, não só depressão, ansiedade, tudo depende do nível que ela está, né? Os manuais americanos de psiquiatria falam que quando a pessoa está com depressão moderada, ela talvez não precise já iniciar com um tratamento de remédios, tá? Mas cada caso é um caso e o médico é que vai determinar, né, junto com o terapeuta ou com o psicólogo que está fazendo acompanhamento do caso, se é necessário começar a tomar remédio ou não. E aí o que acontece? Aí as pessoas falam assim, tá, mas se eu estiver tomando remédio, então eu não preciso fazer terapia? Também não. E aí eu quero contar pra vocês a história, né, de um médico muito sábio que eu conversei uma vez. Ele me falou assim que o remédio é como se ele montasse a estrutura, né? Então, quando a gente pensa numa casa, né? A casa tem a parte estrutural dela, viga, onde tem coluna, onde tem locais de sustentação física dela. E tem a parte, né, que a gente arruma a casa para deixar a casa bonita. Ele falou assim que, né, o remédio é como se fosse essa estruturação, né? Então o remédio ele dá estruturação para o nosso cérebro para ele melhorar, para a gente se sentir melhor. E a terapia é como se fosse o trabalho de um arquiteto, que é para deixar bonito. E aí, o que é a ideia do trabalho da terapia? É a gente acessar qual é a origem dos fatores que desencadearam aquela depressão e aí olhar e resolver aquilo da melhor forma para que isso não volte a acontecer. Então, a combinação dos dois é a combinação mais ideal. E terapia é sempre muito importante, né? Porque a gente tem muitas questões que ficam lá na nossa mente subconsciente que estão causando coisas na nossa vida hoje. E se a gente não olha para elas e não vai resolvendo elas, a gente pode ficar repetindo esse ciclo, não só de depressão, mas de outras questões mentais. Uma das perguntas que eu mais recebo: ai, eu vou ter depressão sempre? Ah, eu ouvi falar que se eu tive depressão uma vez, eu vou ter depressão sempre. Isso é verdade? Isso não é verdade? O que tem de verdade sobre isso, né? E a resposta é não, né? Não. Então, se você já teve depressão em algum momento da sua vida, é um fator de risco para você desenvolver de novo. Mas não significa que você vai ter. O que acontece, né? Você foi diagnosticado lá com depressão, começou a fazer terapia, tomar remédio se foi indicado para o seu caso ou não. E aí, com o passar de um mês, mais ou menos, as pessoas já começam a perceber a diferença na vida delas. Elas já começam a perceber, se sentir mais elas mesmas, até antes de um mês, né? É muito importante você saber que você tem que cumprir aquele tratamento. Quando se fala de remédio, o mínimo é 6 meses tomando o remédio. E terapia também um certo tempo. Por que é importante? Você vai começar a se sentir melhor logo depois que você começar a tomar o remédio, mas para restabelecer o completo, né, funcionamento do seu corpo para a produção, né, dos neurotransmissores, dependendo de como o remédio age, tem muitas pessoas que abandonam o tratamento na metade porque elas já começaram a se sentir melhor. Só que isso, às vezes, é tão prejudicial quanto não ter começado a fazer o tratamento. Então, não abandone o tratamento que foi prescrito para você. Persista nele, né, durante o tempo mínimo que foi recomendado para você. E aí, voltando, né, você foi lá, fez o tratamento certinho e tal. O que acontece? É recomendado que depois que aconteceu isso, que você tenha um acompanhamento, né? Mas a ideia é você continuar tendo um acompanhamento do terapeuta e do médico, né? Você que já teve depressão uma vez, é bom você ficar ligado para você perceber se você não está voltando a ter os mesmos sintomas do que antes. Então, não é uma regra. Não significa que você já teve uma vez e você necessariamente vai ter de novo. A única questão é que, como você já teve, você sabe que talvez você tenha uma predisposição a ter. E como você tem essa predisposição a ter, é bom que você fique mais atento, mais atenta. E eu vou falar aqui do meu próprio caso, né? Quando a minha mãe faleceu, eu tive depressão. E eu tive uma depressão muito severa. Um dos motivos que eu faço esses vídeos é justamente isso. Eu demorei muito tempo para saber, para entender que eu estava com depressão. E quando ela foi diagnosticada, ela já estava mais severa, né? Tanto que eu pensei em suicídio e tudo mais. A questão é
você começar a perceber esses sintomas antes. Como você já teve, você começa a perceber mais facilmente quando você tá mais triste por mais tempo do que o normal e todos aqueles outros sintomas que a depressão. Eu contei o exemplo da minha mãe e aí o que aconteceu, né? Quando meu pai ficou doente, eu já voltei a fazer terapia, né? Eu não sabia o que ia acontecer, né? Eu sabia que a situação dele estava grave, mas eu já voltei a fazer terapia para evitar entrar de novo naquela depressão tão profunda como eu tive daquela primeira vez. Bom, espero ter ajudado você com esse vídeo. Como eu já pedi, curte aqui para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. E escreve aqui se você quer saber alguma coisa específica desse tema que eu tenho falado esses dias, tá bom? Gratidão por ter assistido até aqui. Um beijo, até o próximo.